Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou morrendo de saudades e espero o mesmo de vocês, hein? Eu confesso que estou sentindo muito a falta de vocês e da minha rotina de vir à escola e de rever vocês todos os dias. Nesses 6 meses que estamos isolados, não pensem vocês que estávamos em férias, sem fazer nada, pois todos nós estávamos e continuamos muito atarefados, estudando, fazendo cursos, assistindo lives, procurando nos inteirar dessa nova maneira de trabalhar, fazendo uso de novas ferramentas que a tecnologia nos oferece. Confesso que não está sendo fácil. Alguns meses atrás, a direção nos pediu para que elaborássemos algumas atividades para que eles pudessem enviar a vocês com a finalidade de mantê-los ativos em relação aos estudos. Hoje estamos aqui para iniciarmos as nossas aulas remotas. É claro que não veremos todos os conteúdos que foram previstos no início do ano, mas escolhemos o que achamos ser mais relevantes para o momento. Mas o que seria mais relevante para o momento? Leitura, texto de todos os tipos, compreensão e interpretação de texto e produção textual. Precisamos ler, e ler muito, para podermos escrever e nos expressarmos bem, para nos inteirarmos dos assuntos e ter conhecimento do mundo. Ao lermos, poderemos compreender e interpretar melhor textos, livros e o mundo de um modo geral. Antes de tentar entender o que é compreensão ou interpretação de texto, é muito importante que você saiba o que é um texto. Aí eu pergunto, o que é um texto? Podemos ouvir as mais diversas respostas. Geralmente as pessoas acham que tem alguma coisa a ver com palavras, com o que se ouve, ou ainda, é o texto do livro ou da prova. Pensar assim não é o melhor caminho. Temos diversos tipos de textos, como charge, que não tem nada escrito, tirinhas, que também não tem nada escrito, certo? Precisamos entender melhor o que é um texto. Vejamos. Texto. Ocorrência linguística falada ou escrita, de qualquer extensão, dotada de unidade sociocomunicativa semanticamente formal. Aqui a pouquinho eu explico melhor o que vem a ser isso. Essa mensagem pode ser transmitida de forma linguagem verbal, não verbal ou mista. Vejamos alguns exemplos. Se eu usar palavras, eu estou passando um texto na forma de linguagem verbal. Pense, idealize, tente, faça, faça de novo e de novo, continue fazendo, assim você chegará ao sucesso. É o que estamos tentando fazer com essas aulas. Gravando várias vezes, uma hora vai dar certo. Eu também posso passar uma mensagem sem usar uma única palavra. Exemplo, quando você vê alguém do outro lado da rua, você acena, você não fala nada, mas ele entendeu a sua mensagem. Não usou palavra, apenas gestos. Outro exemplo, quando nos deparamos com um sinal e as placas de trânsito. Você sabe que ali está se passando uma mensagem. Você sabe o significado das cores e placas. A mensagem é o código, cores e desenhos. Já percebemos que podemos nos comunicar sem palavras, e isso chamamos de linguagem não verbal. Misto, quando houver atrelamento das duas.
Podemos ver pelo exemplo que está aí. Voltamos à noção de texto. O que vem a ser um texto? Ocorrência linguística, falada ou escrita, de qualquer extensão, dotada de unidade sociocomunicativa, semanticamente formal. Vamos tentar entender. Quando você ouvir o termo linguístico, lembre-se que se refere à língua. E a nossa língua é a língua portuguesa, certo? Quando estou falando falada ou escrita, estou me referindo à linguagem verbal, porque vou precisar de palavras. Pode ser de uma palavra ou de vários parágrafos. É aquilo que serve para você se comunicar socialmente. Semanticamente, quer dizer que você precisa fazer uma análise, não só pensar como a palavra está escrita ou como a frase está estruturada. Você deve analisar todo o sentido do texto. E formal, aí você vai ver o tipo e o gênero textual, que nós veremos numa próxima aula. Em um texto, o sentido de uma parte não é autônomo, mas depende das outras com as quais se relaciona. O que quero dizer em uma parte não é autônoma? Por exemplo, você não pode achar que um parágrafo tem autonomia, que ele não está relacionado aos outros parágrafos. Você precisa entender que texto é uma costura. Texto vem do latim textum, que vem do verbo tecere, que significa tecer, costurar. Então, texto é um tecido, onde todas as informações estão costuradas umas às outras. Assim, um período ou frase estará relacionado uma à outra, um parágrafo com o outro, formando um texto. O sentido global de um texto não é o resultado de mera soma de suas partes, mas de certa combinação geradora de sentido. Você entendeu o que quero dizer com isso? Quando falo sentido global de um texto, é você entender o texto como um todo, não apenas a soma entre as partes. Exemplo, você não vai apenas somar o primeiro parágrafo com o segundo e o terceiro e achar que entendeu todo o texto. Não é assim. Para você entender bem o texto, você precisa, além de somar essas partes, é preciso identificar qual é o sentido gerado por essas partes. É como você somar 1 mais 1. E aí, qual é o significado? Você precisa saber o resultado dessas partes. 1 mais 1 igual a 2. É esse o resultado que você precisa identificar. Assim, você vai conseguir entender o que está implícito. Então, ler bem um texto é ler o que está escrito e o que está implícito. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu tentei passar para vocês. Porém, caso fique alguma dúvida, vocês tirem essas dúvidas no WhatsApp na data e no dia que está reservado para isso, que será passado pela coordenação, certo? Até o próximo encontro
Ficam com Deus, se cuidem e beijo a todos. Observação. As atividades serão enviadas via e-mail e impressas para serem retiradas na escola. Até mais!